Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje equipado com o meu novo chapéu de Fernando Alonso para irritar os que não gostam do espanhol. E juntam-se a mim o António, o Vasco e o Bruno para termos mais uma conversa sobre Fórmula 1. Hoje arrancamos com o Grande Prémio da Toscânia, fazendo um pequeno balanço do que foi a corrida do Grande Prémio, com bastantes carambolas pelo meio, mas na minha opinião uma corrida bastante fraca em termos gerais, com algumas ultrapassagens interessantes, nomeadamente de Albon, Pérez e Ricciardo, mas uma corrida que não teve muito saldo no seu todo, para além dos acidentes e dos períodos de safety car e bandeira vermelha. Começar pelo António, que está equipado precisamente de vermelho. O que é que achaste da corrida do Grande Prémio da Toscânia, daquelas paragens, daquelas voltas em safety car e sobretudo daquele arranque fatal para vários pilotos que deixou de fora Sainz, Latifi, entre outros? Eu concordo de certa forma com o que disseste, apesar de achar que a corrida foi melhor do que eu esperava. Portanto, esperava-se, se as coisas fossem de forma normal, sem incidentes, seria uma luta a dois e portanto seria um bocado monótona. De facto, aqueles acidentes na primeira curva e depois no recomeçar, pelo menos deram ali alguma animação extra à corrida. Mais uma vez, sem grandes problemas para as Mercedes, uma luta mais ou menos a dois, não é? Em que porque, enfim, o Bottas mais uma vez não conseguiu. Viu-se que ele tentou tudo, mas ele não consegue mais do que isto. Não tem andamento para o Hamilton. E o Hamilton, enfim, se houvesse dúvidas até aqui, deu mais uma machadada na luta. Pois, não, quer dizer, ele já não precisa dar provas e o Bottas também já não precisa dar mais provas, não é? Porque acho que está tudo mais do que provado, mas é só mais um episódio do que já vimos um milhão de vezes. Enfim, eu destaco obviamente o primeiro pódio do Albon, que é bom de ver a conseguir um pódio. Tem sido complicado para ele, especialmente com a vitória do Gasly a semana passada, portanto ele precisava deste resultado mais do que nunca, até porque o futuro para o próximo ano parece não está completamente garantido, não é? Há ali a sombra do Pérez também por trás dele, portanto é importante para ele o pódio. E também de destacar a grande exibição do Ricciardo, que, enfim, estava a ver que o Cyril ia fazer uma tatuagem este fim de semana. Não foi desta. Epá, fiquei ali. Estava dividido. Eu queria que o Albon conseguisse, mas também queria que o Cyril fosse fazer a tatuagem. Ali o ideal era o Bottas ter arredado, mas não deu. Exatamente, era isso. Mas, epá, não aconteceu. E depois de destacar, enfim, já falei do Bottas, para a negativa também os Ferrari mais uma vez, não é? Apesar de aquela cor muito bonita, realmente o andamento do carro, pá, ainda não consigo habituar-me a ver os Ferrari ali a lutar pelo sétimo, oitavo, nono, etc. Mas vai lá, desta vez pontuaram os dois carros, naquele foi o Grande Prémio 1000 da escuderia Ferrari. Eu tinha dito no Manhãs do Fórmula 1, que é a nossa nova rubrica com o nosso amigo João Castro, que muito provavelmente o Ferrari na qualificação até conseguiria um brilharete, mas que depois em corrida seria difícil, e de facto em corrida o carro só andava para trás, não dava para mais. Vasco, tu que és grande fã de Leclerc, apesar de tudo, aquele quinto lugar na qualificação, com sorte à mistura pelo acidente que ditou a bandeira amarela e apagou a hipótese de muitos pilotos melhorarem o seu tempo, mesmo assim um quinto lugar é saboroso nesta altura. É melhor que nada e acho que cumpriram, não é os mínimos olímpicos, mas pelo menos não fizeram as figuras que fizeram nos outros grandes prémios, onde ficaram fora do ficaram no Q1 e as corridas foram desastrosas. Eu acho que mesmo assim isto não paga minimamente o que é o resultado da Ferrari até agora. O próprio CEO da Ferrari, que é um senhor que se chama Louis Camilleri, que é uma coisa que a gente nem nós sabíamos,
veio dizer que não iriam existir soluções milagrosas e que não iriam resolver o assunto rapidamente. Acaba por ser uma constatação de uma realidade que já todos nós sabemos, que não vai ser nada de especial e que a Ferrari vai ter, se calhar, um dos piores anos dos últimos 20 anos, não é? Agora, o Grande Prémio em si foi animado, apesar de ser um bocadinho... Teve ali um acidente que não teve... que acho que foi um bocadinho perigoso. Todos nós gostamos de ver alguma emoção na Fórmula 1, mas pela primeira vez tive a sensação de ter visto assim, quando vi aquele acidente, o primeiro sentimento que tive foi, deixa lá ver se isto não vai ser se não existe para aqui algum azar, porque foram muitos carros, os carros iam muito depressa, em aceleração, e podia ter sido bastante perigoso. Eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido da FIA não ter tido uma mão mais pesada, porque acho que o que aconteceu ali foi, eles devem ter andado a ver as corridas passadas da Liga Bancada para ter feito aquilo. Nós podemos fazer aquilo que estamos a brincar e somos amadores, não é? Eles não, eles são profissionais e estão vidas em risco. Acho que a FIA devia ter tido uma mão muito mais pesada e esperemos que não aconteça nenhuma situação do género no futuro. Ainda só para resumir o Grande Prémio, 2 pontos, assim, ali para picar um bocadinho o António, e vou ser irónico só para quem não fica a achar que eu estou a falar a sério, o Bottas está a ter o melhor ano de sempre, está em segundo lugar no campeonato, vamos não esquecer disso. Acho que o Bottas é realmente muito, muito estranho, corrida após corrida, o Bottas não consegue fazer minimamente frente ao Lewis Hamilton. Inclusive, nós assistimos a comentários no rádio que são claramente estranhos de ouvir, no sentido que o Bottas diz: eu quero a estratégia diferente do que o Lewis está a fazer, e a Mercedes não faz. Ele teve a oportunidade de ganhar a corrida, vamos ser realistas, e mais uma vez não aproveitou. Portanto, ele não consegue ter o upper hand sobre o Lewis Hamilton, não consegue ser mais rápido, não consegue ter a equipa do lado dele, e portanto está resignado àquilo que é. Mas eu acho que isto começa a ser um espetáculo um bocadinho pobre de se ver. É degradante. Porque se nós no ano passado tínhamos, nos anos passados, desde 2017, tínhamos a Ferrari competitiva e a Red Bull a espaço de ser competitiva, este ano temos um sentimento de que a Mercedes dá um segundo em qualificação a toda a gente. Não é bem assim, mas em alguns grandes prémios foi. E depois dentro é que o Nico Rosberg era um piloto que apesar de tudo, mordia os calcanhares ao Hamilton. Mas eu acho que esta culpa é sobretudo da Mercedes, porque não consegue, mais uma vez, vamos aqui cascar no mesmo, de pôr ou de criar condições para que exista um segundo piloto claramente forte. Sim, a Mercedes neste momento é um eucalipto na Fórmula 1. Não há outro termo para isto. Mas desculpa, no palavra final. E a própria, ainda sobre a Mercedes, só mais uma coisa, que é a Mercedes teve a necessidade depois de vir explicar isso. Mas foi uma explicação também perfeitamente inconsequente e que nada mudou a perspectiva que todos nós temos. Fico muito contente pelo pódio do Albon. Apenas uma nota final em relação a isso, porque acho que é perfeitamente merecido. Tenho pena também que o Ricardo não tenha conseguido, mas acho que isto mostra que o Renault ainda não está ao nível que se calhar ou que eles gostavam que tivesse. E por isso o Red Bull acho que mereceu pelo pódio e é justo. Uma palavra negativa, última final. Eu acho que apesar de tudo, e eu estive a ver as repetições dos onboards de todos os pilotos, e fico com a ideia que o Latifi, não é Lafiti, tem alguma responsabilidade nesta questão do acidente. Acho que ele claramente, ele não se enfaixa no Magnussen antes logo na entrada da reta da meta, por acaso, e depois a seguir tem uma guinada para uma mudança de direção brusca, que eu acho que causa ali um sentimento a quem vem atrás de que é para acelerar.
Portanto, eu acho que não digo que ele seja o principal responsável, mas acho que tem ali alguma responsabilidade. E é um piloto que teve 6 anos na Fórmula 2 ou na GP2, ou como é que aquilo se chama. É constantemente batido pelo Russell. Foi aviado na qualificação de uma forma quando o Russell cometeu ainda um erro. E, portanto, acho que a FIA também deve olhar para isto. Eu, em relação a esse acidente do arranque do safety car, eu continuo a achar, é a minha opinião pessoal, não mudo, e podem vir com as câmaras todas que quiserem. A culpa para mim é de quem vai à frente. E quem ia à frente naquele caso era Valtteri Bottas. Ele agrupou as pessoas, os pilotos, num pedaço de pista muito curto, e isto era inevitável. A partir do momento em que ele faz isto, é inevitável. E podem vir com a teoria de que, mas as luzes apagam muito tarde, ou ele só tinha que acelerar depois da linha da meta. Ele sabia o que é que estava a fazer. E sabia quais as potenciais consequências disso. E, aliás, as palavras dele no fim da corrida sobre o incidente são reveladoras. Ele estava-se a borrifar para quem estava atrás. E eu acho que, numa corrida em que se é líder, uma das responsabilidades é a segurança dos colegas também. Numa situação destas. E ele estava-se a marimbar para isso. E aquilo que ele fez, a forma como ele entrou na reta da meta, a forma como ele vai a dançar até à linha para arrancar, em que inclusive o próprio Hamilton ia sendo apanhado desprevenido, eu acho que isso condicionou tudo o que se foi a passar depois. E depois, obviamente, para trás, a inexperiência... Ele pode fazer isso. Eu também posso chegar ao topo de um abismo, não quer dizer que me atire. Não é? Sim, mas pode. Se fores ver, por exemplo... A questão do pode e do deve são diferentes. E eu continuo a achar que tem que haver responsabilidade individual nestes casos. E acho que se fizessem ao contrário e fosse ele que fosse atrás, ele também se queixava. E não é a primeira vez que há esta queixa esta situação. Na outra vez correu melhor porque havia mais espaço, desta vez aconteceu o que aconteceu. Essa questão do espaço é que é muito pertinente. É porque esta pista é consideravelmente mais curta e tem, em termos de largura, mais estreita. E foi um fator que se calhar teve aí também alguma influência. Agora, claro, quem vai à frente lidera. Eu nunca lembro-me do Grande Prémio do Azerbaijão, aquele em que o Vettel deu uma sapatada no do break test, não é? Do break test. Exatamente. E bem, mas em que houve também, acho que 2 restarts sobre safety car. E acabou por ser um bocadinho... A diferença é que eles começam a acelerar muito mais cedo. O truque que o Hamilton usava... Mas agora imagina o Hamilton nessa corrida fazer o que o Bottas fez, ir até à linha de largada... A diferença foi essa a fazer isto. E imagina quem vem atrás, porque quem vem atrás, porque há ali um espaço entre o 9º e o 10º, ou o 10º que se cria de repente. E isso dá a sensação a quem vem atrás de que os da frente já foram. Exatamente. E começam a acelerar. E estamos a falar de decisões tomadas em microsegundos, não é? Os gajos têm 2 horas para pensar no assunto e tomam uma decisão. Portanto, essas coisas são inevitáveis. E eu acho que quem vai à frente não pode fazer o que ele fez. Não é costume, pode fazer, mas não é costume fazer. Não deve. E ninguém meter isto na cabeça. E não é por ser o Bottas. Não é por ser o Bottas. Não, podia ser quem quisessem. Eu acho que nestas situações, por muito que eles queiram defender as suas posições, têm que ter consciência do que é que estão a causar para trás. E há um efeito dominó, e nós que jogamos no jogo, e no jogo isto é pródigo acontecer, percebemos isto perfeitamente, que se o da frente trava, nem é preciso travar, só desacelera, e um dos que vai atrás trava porque reage tarde, a partir daí quem vier atrás desse acabou. É um efeito de catadupa. É um efeito quem vai atrás, o carro perde apoio aerodinâmico, portanto não tem menos capacidade de travar. Mas é a minha opinião pessoal, já percebi que sou a minoria das minorias e tudo bem, não é por aí. Agora, acho que quando voltar a acontecer direi o mesmo e é independente de quem for o piloto, lá vai. Mas Bruno, passando para ti, Max Verstappen. Toda a gente fala da Ferrari e de outras situações, mas Max Verstappen, mais uma vez o motor Honda a não estar à altura da situação, a falhar no arranque. Eles tentaram resolver o problema ainda antes da largada, porque foi identificado com o carro ainda na volta de formação da grelha, salvo erro. E mais uma vez, aquele arranque, o motor parece que vai a morrer, ele é passado por uma série de gente e depois acaba ali a corrida.
este era um grande prémio que ele tinha prometido muito na sexta e no sábado, estar perto dos Mercedes e poder fazer alguma moça ali na frente, e também aí fomos roubados de alguma emoção. Como é que tu viste Claro. isso? Sim, claro, é uma pena, como é óbvio, é uma pena ficarmos logo, neste caso, com um recomeço. Mas já, como tu dizes, logo no início, reparou-se logo esse problema, não é? Portanto, no começo ele, salvo erro, na volta de formação, não é? Na volta de formação, identifica o problema no carro, é isso, qualquer coisa, ele já refere que está com algum problema. Depois acaba por notar-se no arranque, não é? Completamente, o carro não conseguiu, a partir ali de uma certa rotação, acompanhar os restantes. E pronto, era aquele salto que nós talvez estávamos à espera que existisse nesta corrida, para poder se meter ali no meio dos dois Mercedes, apesar de achar que seria complicado. Para ele e para a Red Bull, e deu para ver pela manifestação do Christian Horner, foi muito mal, porque era uma hipótese, e pelo registro da condução do Bottas, era uma hipótese que mesmo não conseguisse chegar à frente, talvez conseguisse mais uma vez atingir o segundo lugar. Como tu dizes, e bem também, com ritmos bastante bons, quer em treino, mas especialmente também em qualificação. Portanto, foi uma pena toda essa situação de ficarmos privados não só daquele carro que é o único até o momento que pode, em certos circuitos e em certas circunstâncias, fazer frente aos Mercedes, mas também ficarmos rapidamente privados de um dos melhores pilotos da grelha, e num circuito que é um circuito muito, muito, muito bonito de se ver, no sentido de condução, mas não no sentido de corrida, porque não obriga, ou seja, não existe grande hipótese de ultrapassagens, a não ser naquela primeira curva, e muitas delas até por fora, por incrível que pareça, que era o que acabava por dar mais jeito, mas é uma pena para ele também, e para a luta, que penso que é a luta que ele vai disputar este ano, que é a luta do segundo lugar, como é óbvio, é onde ele quer estar. Porque acho que Eu acho que ele quer estar mais um bocadinho acima, mas ainda não dá. Sim, dentro das condições e das perspectivas que temos para o resto da época, sabendo que a Red Bull também não está com um carro perfeito, não é o descalabro de uma Ferrari, mas não está também com um carro perfeito. Sabemos que vai ter que jogar um pouco ali pelo segundo lugar, que seria muito bom, seria algo que nunca atingiu, não é? A Red Bull entrava no meio ficava no meio dos dois Mercedes, declarava-se como a segunda potência, que aqui há uns anos era esse o grande objetivo da marca, de se intrometer na guerra Ferrari e Mercedes. A Ferrari, com o tiro do pé e com os comportamentos, neste caso pelos vícios ilegais, que está a pagar por isso, e bem, porque é assim que tem que ser, é assim que tem que existir em qualquer desporto. E eles, independentemente disso, este ano, mesmo não tendo um carro perfeito, têm um dos melhores pilotos ao serviço, e têm uma hipótese ali de disputar, lá está, aquilo que falámos antes do Bottas, e que temos aqui mais uma corrida que se evidencia isso, e que tantas vezes, e mais esta vez, me pergunto e digo assim, ou interrogo-me dizendo, ou imaginando, acima de tudo imaginando o que seria termos naquele carro um Verstappen, um Ricardo, um Leclerc, para disputar aí sim os duelos com o Hamilton, não é? E isso eles penso que também devem pensar bastante nisso, não é? Agora, portanto, é de assinalar também, a meu ver, que aqui respondo um pouco ao grande prémio, à excelente corrida que o Kimi Raikkonen fez. Acho que fez uma corrida espetacular, acho que se aguentou muito bem, e provou também aqui no acidente, e também batendo agora, só para finalizar esta situação no acidente, tanto eu como o Vettel demonstraram o porquê da experiência de um piloto, sabendo antever o problema que ia existir. Foi uma coisa que é bem evidente nos onboards. Parece mesmo uma coisa que aliás, os três últimos, que acho que é o Grosjean, o Vettel e o Raikkonen. O Grosjean não é apanhado por sorte. Por sorte. O Vettel e o Raikkonen claramente
ao verem aquela confusão, não aceleram com a mesma intensidade que os outros. Ficam os dois para trás de propósito. Sem dúvida. E eu acho que aqui, apesar de quem tem, e aí eu concordo um pouco com o Salviano, porque é assim, obviamente que ele tem ele pode o fazer, porque de facto devia ter existido algo mais grave, como tu dizias, Vasco. Devia ter existido algo muito mais grave. Ele pode fazer, mas tem que controlar. Mas eu acho que também existe aqui... Para os críticos, se não fosse o halo, teria acontecido algo mais grave. Eu acho que também existia... as imagens dentro do carro do Sainz, o Sainz levava com o outro carro em cima. Não tinha hipótese. Mas eu acho que aqui também, reforçando um pouco aquilo que o Vasco dizia há pouco, a mão branda da direção de corrida. E aqui a direção de corrida acho que tem algumas desculpas, apesar da culpa ser de quem lá está, não são eles que conduzem, mas no briefing, sabendo até dos problemas que já tinham existido na F2, não é por nada que existiu muitos toques em zonas idênticas que existiu na F1 como na F2, sabendo que é um circuito muito mais estreito que o normal, então se nos carros da F2, que são muito mais pequenos que os de Fórmula 1, já acaba por existir problemas, então imaginemos nos que são maiores. Portanto, acho que aqui também deveria ter existido, pelo menos no briefing, sabendo que safety cars iriam existir, se calhar não tantos como a gente previa, mas que iriam existir e que deveria ter atenção a esses comportamentos tal qual como o Bottas teve. Sob pena de uma penalização grave. E se assim fosse, porque aquilo não é Silverstone, aquilo não é ou seja, tantos e outros circuitos que existem que as larguras, e alguns até já não é o único que está um bocadinho desfasado em relação ao tamanho dos carros, mas este é demais para aqueles que estamos habituados, não é? Portanto, e acho que por aí também concordo com a parte da culpa do Bottas, mas também aqui a direção de corrida não teve no seu melhor, e talvez por não ter estado no seu melhor, não pode agora também aplicar, se calhar, essas mesas sanções que de facto foram perigosas e meteu em risco, de facto, os pilotos. A decisão da direção de corrida é ridícula, porque eles basicamente o que é que fizeram? Os 3 primeiros e os 3 últimos, 0, e depois admoestaram todos os que estavam no meio. No meio. Mas não faz sentido nenhum. Quer dizer, e álbum para trás, tudo foi penalizado. Excetuando os 3 últimos, foi agora já vai ter até ao Russell. Russell. Epá, têm todos um comportamento perfeitamente... ou seja, eles o que fazem é ajustado ao que o carro da frente está a fazer. Percebes? Não me parece que seja desajustado. Portanto, não consigo perceber esta penalização. Isto é mais uma vez a FIA a ser politicamente correta. Mas a FIA não penalizou ninguém, quer dizer, a FIA basicamente lavou as mãos, tomou uma decisão salomónica e agora siga para bingo. A FIA está a criar uma tendência que é muito irritante, ser politicamente correta, que é uma coisa que é muito chata. É verdade. Bem, o Lewis Hamilton foi bastante crítico, disse que em prol do entretenimento se punha em perigo a vida dos pilotos, e o Massi já veio responder de forma dura também, que não aceitava esse tipo de críticas. E lá está, eu acho que há que chegar aqui a um entendimento de até onde é que se pode ser competitivo, até onde é que isto pode ser entretenimento e como é que se joga a segurança dos pilotos no meio disto tudo, não é? Porque lá está, Bottas pode fazer, mas deve. Claro, ou Bottas, ou quem for, aprende. As luzes devem ser apagadas mais cedo ou mais tarde. Faz sentido que a linha de arranque depois da saída do safety car de pista seja tão à frente dentro da reta, porque a maior parte das pistas é a entrada da zona. Tanto que eles no começo seguinte eram para fazer partida largada novamente e acabam por decidirem fazer partida normal. Não. Isso é porque mudou. Mudou. Isso agora, a partir do momento em que há uma bandeira vermelha, passa a ser partida... Ou falaram na transmissão qualquer coisa assim, ou na transmissão, que estávamos os nossos colegas... Mudou, já não lembro porque foi, mas mudaram isso, porque antigamente havia uma bandeira vermelha e então o que é que fazia? Saía tudo do safety car, davam uma volta e depois o safety car saía e era arranque em corrida. Mas, entretanto, mudaram a regra e agora já pode ser standing start. Portanto, param os carros na grelha da partida e há um reinício da corrida. Isso foi feito por causa da história do entretenimento, porque já se tinha percebido que com safety car há um reagrupamento dos carros, mas quase nunca há ultrapassagens, né? Só se alguém for apanhado a dormir.
E eles mudaram então para isso, para este novo sistema. E daí termos tido pela primeira vez em 20 anos, ou o que é que foi, ou 30 anos, 3 largadas num só grande Sim, prémio. porque um ponto alto, vamos lá ver uma coisa, pelo menos a parte que eu sofro mais numa corrida de Fórmula 1 é a primeira curva. Seja no jogo, seja a ver, não é? Porque não queremos que acertem nos carros e nos Sim, mas pilotos. é a primeira curva da E lá primeira está, e ser largada. repetido é o que tu dizes, ganha-se muito mais emoção, não Não, é? E epá, para mim já não espera. funciona. Para mim já não funciona, porque a primeira curva da primeira largada, sim, porque eles vão todos à campeão e não sabes muito bem o que é que vai acontecer. Mas a partir daí eles já sabem mais ou menos com o que é que vão contar, já sabem o que é que vai acontecer. E, aliás, há umas imagens dentro do carro do Raikkonen que se vê como é que ele faz a abordagem da largada. E o próprio Raikkonen já na primeira largada faz já de forma muito controlada e muito Claro. cautelosamente, porque percebeu que ali já ia dar confusão de certeza. Isto é assim, isto é como a história do DRS e fazerem grelhas invertidas ou não. Tudo que seja artificial tem a sua piada, mas não muda nada significativamente, Mas, até tem tendência para Fabiano, piorar. o existir, o retomar da corrida com uma partida parada não é a mesma coisa que com DRS ou com grelhas invertidas. Porque aí estás claramente a subverter. Não, Não é, não é. Não é. Sabes porque é que é? Porque tu Porquê? qualificas-te em 18º, ok? Há a primeira largada. Então existem 3 gajos à tua frente e faz-te uma nova largada. Já não estás em 18º, já estás em Epá, pois 15º, não não. tens Então, pois não, ultrapassado mas, ninguém. mas a largada é feita tendo em conta o que Pois, mas estava na não. altura. Sim, mas já estás a mudar, já estás a perverter aquela que era a lógica da corrida. Enquanto que o safety car não. O safety car mantém os carros nas suas posições, tudo bem, depois é um arranque em velocidade e que minimiza a hipótese de grandes aventuras. Porque o safety car também não existe para penalizar quem vai à frente. Não, não. Portanto, porque é que se Claramente. há de criar um sistema que pode penalizar quem vai à frente? Vá, mas isso depende da perspectiva que estás a ver. Não, mas Se repara, for tu um vais à piloto, frente, és, claramente. Se és o for um Lewis piloto, Hamilton, claramente. és o Lewis Hamilton, tens 30 segundos de avanço, entra um safety car, faz bandeira vermelha, para a corrida, porque raio é que depois vais ter que se sujeitar a mais uma largada, porque já perdeste os 30 segundos, mas ainda te sujeitas a uma largada em que A, pode avariar o teu carro, B, pode vir um gajo à toa na primeira curva por fora da corrida, ou C, alguém te pode ultrapassar e tu não fizeste nada de errado. Ou então não, seres o maior nas Se não é largadas artificial, e fugires outra vez. Pá, mas é portanto, eu artificial acho porque que já isso, estás a meio da corrida, já fizeste X voltas, já fizeste X quilómetros de corrida. E a não isto ser vai que exista. ter Há um a argumento que situação. para mim faz sentido, que eu creio que na altura, quando esta regra mudou, foi falado, que é que as embreagens estão sujeitas a um esforço e um desgaste muito grande Sim, sim. no momento da partida. E o que faz com que podem não funcionar numa Exatamente. segunda e posteriores largada. Eu acho que esse argumento é válido e deve É ter um sido. dos três que eu tenho agora. Pronto, está bem, sim. Esse argumento acho que sim é válido. Agora, não, esse argumento é daqueles que é utilizado na altura e depois as equipas de Fórmula 1 arranjam maneira sempre de resolver o assunto. Portanto, Arranjam enquanto arranjarem. A questão não é essa. A sim, questão é não me parece. tu deves interferir o mínimo possível naquela que é a essência da corrida. Ao introduzir um safety car, já estás a intrometer-te naquela que é a essência da corrida, porque estás a diminuir logo as distâncias entre os carros artificialmente por uma questão de necessidade, ok? Sim. Mas já não há necessidade a partir daí de baralhar mais as contas. Não há. Deixa de haver essa necessidade, porque já tomaste a decisão de interromper a corrida e fazer em safety car. Se tem que ir para a zona das boxes e parar, porque não dá para circular em safety car, tudo bem, mas não faz sentido depois arrancar de largada parada. É mais giro na televisão, é. Pode trazer mais emoção à coisa, pode. Mas não faz sentido. E eu, se fosse piloto, e eu estivesse à frente do grande prémio e fizesse isso, ficava chateado. Ficava. Porque, quer dizer, então, ali eu às voltas, feito tolo, a arriscar, a construir uma vantagem, para depois vem o safety car e tira-me. E depois ainda levo um arranque parado, em que qualquer tolo na primeira curva falha a travagem, põe-me fora, ou qualquer gajo me pode ultrapassar se não me corre tão bem como o primeiro. É Tens o artificial. ponto de vista de quem fica a perder e de quem pode ficar a ganhar, acaba por ser isso, ao fim e ao cabo é isso, e nós acabamos de sentir um Agora, bocadinho isso às em vezes. termos de espetáculo, sim, é capaz de melhorar um bocadinho a Claro, coisa. tem Eu aquela pessoalmente, emoção. a terceira largada já me estava a borrifar. Já só queria que os carros andassem, queria lá saber. Já nem estava a prestar atenção quase. Aliás, eu toda esta corrida, para mim, eu digo, esta corrida para mim foi aborrecida.
Porque Sim, não foi tirado. o primeiro acidente tira metade da emoção à coisa, porque destrói logo a hipótese de alguém disputar a corrida com os Mercedes e tira logo a emoção a metade Essa do parte do pelotão do meio. Verstappen também foi Porque logo depois no arranque perdes o Sainz, perdes mais o outros Gasly. o Gasly. Portanto, aquele pelotão do meio que poderia ser emocionante e que poderia ter ali bastante despique também fica desfeito. Quer dizer, a da altura tens 13 carros em pista, mas nem percebes muito bem porquê. Quer dizer, é que não foi uma corrida de desgaste. Foram 2 incidentes e ficaste com 13 carros. Isto faz lembrar aquele grande prémio da Bélgica aqui há uns anos em que da primeira curva ficaram lá 14 carros. O que é que foi? Isso foi uma consequência, não foi dos safety cars e dessas coisas. Isso foi uma consequência da própria Do corrida, não circuito. é? Sim. Mas eu não Não, estou a eu dizer não o acho que contrário. Eu devia ser estou a dizer que para mim a corrida se tornou aborrecida por causa disso. sim, nesse concordo contigo. Concordo contigo. E faltou aquela componente de estratégia que desapareceu completamente, com a bandeira vermelha Completamente. e o safety car. E Desapareceu. eu pessoalmente estava a sofrer um bocado a ver a corrida porque de facto deixou de fazer sentido para mim. Mas isso sou eu e é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver. E aliás, fizemos uma sondagem no nosso Twitter e eu posso ir buscar os dados, mas as pessoas discordam de mim e ainda bem, porque é assim é que deve ser, cada um deve ter a sua opinião e estar de acordo com ela. Sim, Só depois que do que tivemos em Monza. Depois do que tivemos em Monza, de facto foi uma corrida até um certo aspecto parecida, não é? Parecida no ponto de vista das paragens e desses problemas, foi uma emoção e uma adrenalina grande, e esta acabou por ficar, lá está, sem sal. Teve as paragens, mas a meu ver... Não, mas eu não estava à espera de outra Monza. Eu não estava à espera de outra Monza. Aliás, eu estava à espera que a corrida fosse uma corrida tática, bastante monótona, Mercedes à frente. Tinha a esperança de que Verstappen pudesse, de alguma forma, pelo menos a um dos Mercedes, de conseguir ser competitivo e estar ali a lutar pelo segundo lugar, na expectativa de acontecer alguma coisa ou que fosse em primeiro, não é? Que aí poderia transformar-se numa luta pela vitória. Mas achei a corrida, para além de ter sido longa, achei chata. Mas vamos para os resultados da sondagem e já te deixo falar, Vasco, sobre os resultados da sondagem. Então, a pergunta era o que é que acharam do Grande Prémio da Toscânia. Tivemos 49 votos, 24% grande corrida, 37% assim, malzinho foram 20%, boa foram 18%. Boa é a frase do Raikkonen. Portanto, 61% dos inquiridos achou que foi assim a grande corrida. Portanto, eu é que estou enganado. Tudo bem. Mas vais seguir a dizer. Não, e camuflou uma coisa que fiquei com a sensação que aqui e ali que estava a acontecer, que é os pneus não estavam a ter a performance ou a durabilidade que era suposto. E isso poderia ter causado alguns problemas. Os duros, sobretudo. Os duros, sobretudo, não funcionaram e causaram ali alguns problemas. Tive pena disso. Mas isso... Mas, por exemplo, outra coisa que para mim é parva, mudarem os pneus em situação de bandeira vermelha. Não devia ser permitido. Isso sim, isso concordo contigo em absoluto. Acho que é um disparate. A não ser que haja. Isso dá uma vantagem clara a outros. Mas toda a gente retira a hipótese a quem vinha atrás já tinha parado de poder ganhar alguma coisa. Exatamente, aí sim, aí concordo. Agora, a não ser que haja danos estruturais no pneu, portanto, questões de segurança graves. Ou por questões de tempo. Sim, ou começou a chover. Agora, toda a gente ia ter assim uma mudança de pneus de grátis, ou porque sim, é estúpido. E pronto, ela é outra história, como a história de quem vai à frente do safety car é culpado. Não me tiram isto da cabeça. Não, esse tipo de decisões é da mesma escola das grelhas invertidas, que para mim é um disparate tremendo e espero. Tu não querias falar das grelhas invertidas, mas já percebi que queres. Mas irrita-me profundamente as grelhas invertidas. Sabes porquê? Eu vou-te explicar porquê. Eu nos fórmulas de promoção tu sabes o que é que está a ser falado, o que é que está a ser discutido, portanto, qual é a ideia do Ross Brown e da Liberty para as grelhas invertidas? Não sei, mas... Então deixa-me dizer primeiro o que é e depois fazes o teu comentário. O que eles estão a propor é que em determinadas corridas haja uma corrida sprint no sábado à tarde em que a ordem de partida dessa corrida é a ordem inversa do campeonato. Essa corrida não dá pontos, a única coisa que faz é determinar a posição de partida de um domingo. Portanto, se és o Lewis Hamilton, partes em último no sprint à tarde,
e, consoante a posição que acabas dessa corrida, é onde vais partir no domingo. Okay? E a ideia é baralhar as coisas para dar ação. E só vão fazer isso em determinadas pistas, tipo Monza, ou Spa, ou pistas onde dê para ultrapassar. Ok? Aí está a ser. Mas só para deixar claro o que é que está a ser proposto pela FIA ou pela Liberty, para que não haja confusão de que eles fazem a qualificação na mesma e depois vão mudar tudo para o. Não é nada disso. Mas agora faz o teu comentário. Eu não concordo com isso, seja qual for o formato, por uma razão muito simples. É porque existe um princípio básico que diferencia a Fórmula 1 de todas as outras categorias da escada de ascensão à Fórmula 1, que é cada equipa constrói o seu carro. Eu percebo essa lógica de ter que baralhar o jogo, por exemplo, na Fórmula 2. Na Fórmula 3 não sei se é assim, mas pronto, se na Fórmula 2 sei que é. Porquê? Porque os carros são todos iguais. Os motores são todos iguais. Na Fórmula 1 não é assim. Ou seja, a performance que um piloto e uma equipa faz ao longo do fim de semana é construída, inicia-se na qualificação e termina na corrida. Por isso acho que é mais uma vez, pegando um bocadinho no teu argumento que estavas a utilizar para a questão das partidas da stand starting depois das bandeiras vermelhas. Concordo que acho que é o mesmo tipo de argumento, não faz sentido, porque estás a baralhar completamente um esquema de construção de um fim de semana, que é só porque sim, só porque é a mesma coisa que estás a dizer com um piloto, a performance dele em grande medida também é construída, também conta um piloto. Por exemplo, o Max Verstappen não terminou a corrida. O Max Verstappen tem 0 pontos. Ponto final parágrafo. Apesar de podia ter feito a pole position. E é assim que tem que ser. Agora estar a baralhar isto não faz sentido nenhum. E acho que é uma forma... acho que se a FIA não, a Liberty, que é quem toma estas decisões, for por esse caminho, acho que é profundamente errado. Eu acho que a Fórmula 1 está num ponto em que tem que decidir se é entretenimento ou se é desporto. E se é entretenimento, tem que pagar o preço por essa opção. E se é desporto, tem que pagar o preço por essa opção. Diz. Isto também tem muito a ver com aquilo que até apelidaste, é o problema Mercedes em relação a todos os outros. Claro, mas é por isso que eu sou contra isto também. É que isto que está tudo a ser feito. Não vai resolver o problema. É mais lá ver se o outro tem razão, né? Dizer que a Ineos vai comprar a Mercedes, não é? Mas vamos falar disso, calma, não misturem tudo. Isto acaba por ser um problema para resolver uma coisa que não é um problema, que é uma vicissitude de uma marca ser melhor, mais organizada, mais tecnológica, mais profissional do que as restantes. Mas o que é que acontece é que o fosso foi cavando e foi acentuando cada vez mais as diferenças. Alguns, como referi há pouco, dando tiros nos pés com canhões de Navarone, não é? Acaba por também agora terem que arranjar maneiras de tentar pôr aqui, vamos lá, pôr aqui uns toquezinhos aqui, americanizar isto um bocadinho, vamos agora fazer assim, assar, e aí concordo plenamente com vocês. Enquanto fizerem isso no Drive to Survive, é para o lado que eu dormo melhor. Eu acho que há aqui uma guerra de... O problema maior que neste momento que temos de diversão é a Mercedes não termos diversão pelos lugares na frente. Eu acho que há aqui uma guerra de bastidores que nós não estamos a ver. É que isto é uma guerra entre Liberty e FIA. Não é tanto a questão da Liberty querer mais entretenimento e da FIA querer mais desporto. A FIA fez uma burrada, uma cagada todo também com estes motores híbridos. Foi a maior estupidez que podiam ter feito, porque de facto, ao introduzir isto da forma como introduziram, e depois com aquele sistema ridículo de tokens ao início, e depois com as limitações às mudanças aos motores, e agora com o congelamento dos motores até 2026, quer dizer, a FIA está a criar condições para que a Fórmula 1 seja um buraco. E não há drive to survive que salve isto no médio e longo prazo. Claro. Não. E a Liberty, quer dizer, cai-lhe o bebê nos braços, não é? Porque paga 2 mil milhões de euros por esta brincadeira, ou o que é que foi, e agora tem um produto que pode não ser vendável daqui a um ano. Porque a situação é insustentável. Entre eles, claro, obviamente. Da Liberty haverá sempre de forçar a mão da FIA no sentido de tornar a coisa mais excitante. Sempre. Quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, vai sempre fazer isso, enquanto a FIA não libertar
a Fórmula 1 desta corrente péssima que foram estes motores híbridos. Epá, e isto não tem nada a ver com o gostar de motores híbridos, elétricos, não elétricos, combustão, nada disso. É a forma como foi feita a transição para estes motores. E se querem elevar a Mercedes, têm que começar a olhar para 2010, quando começaram as discussões sobre isto, e quem é que liderou o lobby para que fosse assim? Porque foi a Mercedes. Partiram com Portanto, vantagem, a Mercedes é a mais competente, é a mais o raio que o parta, mas a verdade é que a Mercedes está a jogar num campeonato com regras que foi a Mercedes a definir. Sim, E sim, mais, antecipado. introduziu cláusulas nessas regras para impedir que os outros pudessem lá chegar. A Honda foi a pouca vergonha que foi quando entrou, porque entrou um ano mais tarde e com a história dos tokens não deixaram a Honda nem fazer testes, nem desenvolver, nem mudar, nem o rei que os parta. Andou a Honda a arrastar-se durante anos nas pistas e a fazer figura de urso. Não é? A Renault demorou 5 anos a fazer um motor de jeito. Só agora começa a ter um motor que pode dar luta aos Mercedes. A Ferrari encontrou... A questão da Ferrari, eu ainda estou para perceber se o que eles fizeram é ilegal ou se estava num vazio legal. São coisas diferentes. Não se sabe até hoje o que é que se passou. E não se sabe até hoje o que é que foi. É o vazio legal, porque se fosse ilegal, a FIA o que dizia é vocês, está aqui a regra. Está aqui a regra e vocês não o cumpriram. Portanto, isso para mim é muito claro. Agora, a questão é, se é um vazio legal, porque é que a Ferrari aceitou voltar atrás? Eu acho que aí já entramos em politiquices Pois, mas isso é o que está para ver. Claro. Agora, nós neste momento temos um produto que, quer dizer, é que Monza, curiosamente, visto de fora, podia parecer que foi a melhor coisinha que aconteceu à Fórmula 1, eu acho que é o contrário, foi a pior coisa que aconteceu à Fórmula 1. Mas isso é para nós, Salviano, porque para os americanos é um sonho úmido. Não, é um sonho úmido. Não, era um sonho úmido. Se acontecer sempre, mas não aconteceu uma vez e não volta a acontecer tão cedo. Aconteceu uma vez e só mas não volta a acontecer tão cedo. E o americano vê aquilo uma vez e depois vai ver mais 3. Olha, eu tenho um colega meu que trabalha no Canadá que vê Fórmula 1 por minha causa. Okay? Ele já parou de ver. Porque deixa-se Portanto, passado tiveste 3, 4 corridas emocionantes. A meu ver, se formos a avaliar, Brasil, Alemanha por causa da chuva, e ali se calhar mais uma ou outra, tu tiveste nem meio mas, mas havia a perspectiva de que a Ferrari podia lutar com a Mercedes. O ano passado todo esse desenvolvimento. Tiveste vários vencedores de corridas, ajudava a festa. Já vais em 9 corridas, ganharam quantos? Claro. 3 pilotos. Ajudava a festa, não é? A história da Ferrari está lá metida, ajudava um bocadinho mais isto ficar um bocadinho mais picante. Nem a Red Bull acabou-se para chegar à Mercedes. Só em situações extraordinárias. O fosse este ano ainda foi muito maior, pá, não, de facto é um problema grande que temos, pá, e olha, deixa lá ver. Foi por isso que o Ross Brown, na segunda-feira, voltou outra vez a falar dos reverse grids, das grelhas invertidas. Sim, mas eu acho que é para chatear. Ele faz isso para chatear, para picar. E o Ross Brown não dá ponto sem nó. Portanto, ele deve estar a querer passar alguma coisa pelas equipas e põe isto para meter pressão. E isto ganha algum apoio popular, porque a malta que vem do Drive to Survive acha piada estas tretas. E ele usa isso como pressão, porque ele deve estar a querer mudar alguma coisa que havia resistência das equipas, põe isto na mesa de repente outra vez e vai-se mobilizar tudo contra isso e ele consegue ganhar o apoio. Mas se não vai ser assim, tem que ser isto assim. Se for formato dos fins de semana para que haja mais grandes prémios, não, eu acho que isso ainda vai demorar. Mas eu até te digo uma coisa, dependendo se é um mini grande pré, ou seja, se é uma mini corrida, e agora imaginemos que existe dentro dos 20 carros, existem 15, 16 carros competitivos uns com os outros. O próprio sistema das qualificações, tirando às vezes o excesso de tráfego, não é? Como a gente sabe, até está muito bem desenhado a nível de emoção. O Q1, o Q2 e o Q3. Agora, o que falta aqui é quando um vai para a pista e cabe um segundo concorrente dos outros todos. Portanto, agora imaginemos que nos 20, 16 ou 12 ou 14 são competitivos ali uns em cima dos outros. Eu até nem acho que seja uma coisa, a qualificação até acho que é interessante nesse aspecto, não é? Eu vou dizer uma coisa, eu é raro ver o Q3. Vejo o Q2 para a varanda. O ano passado era o que eu mais gostava na Fórmula 1, era o Q3, quando era ali os Ferrari, e vamos lá ver se conseguimos. Quer dizer, deixo a televisão ligada, fico a ouvir e vou para a varanda fumar. Não tem interesse. Ir para estar a ouvir os broches ao Hamilton, quer dizer, mais vale. Completamente, pá, não tem o interesse que tinha noutras opiniões, mas acho que não é por aí. Eu ando fartinho de
que anda a alabar o Hamilton, quer dizer, ainda para mais neste ano, é que este ano é que há zero competição, zero. Não há ninguém, nem o colega de equipa. E não é tudo, Hamilton, recorde. Pá, foda-se, a jogar sozinho, toda a gente bate os recordes. Pá, o Tony Kanaan é que tinha razão, quer dizer, quando o Hamilton criticou a Índia, o Tony Kanaan disse, mas eu lá vou ligar a um gajo que uma corrida entre dois perde o campeonato. Foi no ano que ele perdeu o campeonato para o Rosberg, não é? Pá, ele tem razão, agora nem é entre dois, é eles contra ele, portanto, ele só não ganha o campeonato se andar às torres da parede, pá, e portanto, e andar e tudo, o Hamilton, já chega, e depois o gajo vem com a história dos Hamiltonice dele, agora a última é da t-shirt, né? E mudando de assunto para o tema da t-shirt, epá, vou dar a minha opinião e vocês depois deem a vossa e não temos de estar aqui em grandes discussões se discordarmos uns dos outros. Mas, a mim, aquilo não tem espaço ali. Eu não vejo Fórmula 1 para estar a levar com mensagens de direitos humanos, de política, juízes de valor de um gajo, por muito que tenha razão, deixe de ter e qual seja a causa. E se a moda pega e eles começam todos a levar para lá as mensagens preferidas deles, pá, aquilo não deixa de ter interesse. Deixa de ter interesse. E eu para estar a ver isto, mais vale que me assumam desde à partida quem é que anda por trás de cada piloto e um gajo aí até pode ser que tenha piada a ver os lobbies. Mas isto é parvoíce. É parvoíce. E a FIA e a Liberty deram aso a que isto acontecesse. E agora tem um monstro entre mãos e vão se ver gregos para resolver aquilo. Porque é o campeão do mundo em título. É o homem dos recordes. E portanto, controlar isto agora vai ser um bocado de trabalho. Pois vai, e eu assino por baixo e ponho mais um bocadinho de molho em cima a dizer que acho que isto abre um precedente gravíssimo. Porque, como tu dizes, porque a diferença é que esta causa é mais ou menos aceite por toda a gente. Ninguém vai dizer que é contra o racismo, ninguém vai dizer que é daquelas coisas, como é óbvio, é uma causa que mesmo discussão. Exatamente. Amanhã aparece com uma causa que pode ser já um bocadinho mais fraca. Imagina que amanhã aparece a dizer que é a favor do aborto ou que é contra o aborto. Por exemplo, já que estamos a falar destas coisas, pode ser. Acho que abre um precedente gigante. Imagina que o Kvyat vai para o Grande Prémio de Sochi com uma t-shirt a dizer fuck you Putin. Não, Putin não vai. Não, fuck you Putin não. Tem que ser uma ao contrário. Sim, pronto, ok. Exatamente. Acho que é muito arriscado. E depois, isto a Fórmula 1 é um negócio. Não é uma Assembleia da República ou uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por isso, o Hamilton, se quer fazer estas coisas no seu tempo livre, que vá para os Graham Norton Shows e para o... como é que chama? Ele tem audiência, tem palco na mesma. Exatamente. E ele antes que o vídeo desaparece. Portanto, não me lixem. Que vá para esses palcos, levantar o punho e ajoelhar-se e fazer o que ele quiser. Não, eu levantar o punho nem me chateia, porque isso é um gesto de vitória, é um tributo que ele faz, tudo bem. Não é isso que está em causa. Agora... Eu acho que não é questão de... A questão é que tudo o que o Hamilton faz já é conotado como o que é que ele está a querer dizer. Por exemplo, quando morreu o ator do Black Panther, que ele saiu do carro e fez aquele gesto. O Wakanda Forever. É uma homenagem. É uma homenagem a uma pessoa... Waka, não é? Exatamente. Pronto. Agora, tudo o que o Hamilton faz hoje em dia tem uma interpretação. E lá está, como tu dizias no outro episódio, eu começo a concordar contigo, que acho que isto é sempre para se falar. É para se falar. O Hamilton pode ter um propósito. Eu aqui sou uma das razões pela qual também sou muito crítico, porque acho que o Hamilton, e aqui agora estou um bocado a perder o filtro, é uma puta de atenção, de visibilidade. Eu acho que o Hamilton tem uma vontade de falar também destes temas, que é para ter ainda mais visibilidade, que é para ter ainda mais para se falar dele. Porque senão, se ele fosse, e não quero aqui tirar importância às causas que ele fala, se ele realmente fosse uma pessoa séria nesse sentido, utilizava outras plataformas que não da Fórmula 1, que não é o sítio para se fazer isto. E acho que isto, a FIA, e acho que aqui não é a Liberty, é a FIA, tem que pôr mão nisto.
mais uma Mas olha, vez. eu vou dar um exemplo. Na NFL, desde que começaram com a história dos ajoelhar aí durante o hino e essas coisas, aquilo tem vindo a perder audiências que é uma brutalidade. E há uma razão, e não é porque as pessoas concordam ou discordam deles, é que as pessoas não querem ver desporto para estar a pensar nesses assuntos. É um escape. É E um há aqui uma escape. outra, ó Salviano, É um sítio em que normalmente nos unimos todos porque o interesse é diferente daquilo que nos separa. Normalmente apoiamos a equipa, ou o piloto, ou o que for. E como nós falámos no primeiro episódio, na Fórmula 1 sempre houve este espírito de aldeia, em que estamos todos juntos, independentemente de quem apoiamos, deixamos de apoiar, há um espírito de aldeia que somos fãs da modalidade. E isto está a dividir-nos. E tu vês as conversas nas redes sociais, e quem diz que o Hamilton não pode usar a t-shirt é logo apelidado de nazi, fascista, comunista, racista, o rei que o parta, o que quiseres. É aí que eu queria chegar. E da mesma maneira que isso é dos fãs que estão a opinar mais para a favor ou mais contra, isso acaba de existir também, e eu acho que ele já fez, acho que aquilo que ele fez, acho que faz o sentido ao início, quando existiu ali ao início, teve que fazer ali um bocadinho, como quem diz, pá, tens que representar-nos também, és uma pessoa com visibilidade, mas tudo o que é demais, acho que começa a complicar. E acho que começou logo a complicar, e aí tu tocaste aqui num ponto que é essencial quando falas disso nas guerras de divisão que existe. Quando começa a impor, não é impor, mas fez um pedido expresso, tanto que se cumpriu, o ajoelhar dos pilotos antes da partida. Há 6 ou 7 continuam a não ajoelhar. Mas isso aí é que está, porque a partir do momento que eu lá por ser 7 vezes campeão, isto no olhar de quem decide, eu ao estar a aceitar isto, vou limitar a liberdade também dos outros. E os outros foram muito prejudicados por não se ajoelharem. Estão a ser muito prejudicados e a ser conotados como racistas. Pior do que isso, Leclerc, tiveram que justificar. Tiveram que justificar. Que é uma coisa inacreditável. É aí que eu quero chegar, porque a partir do momento eu posso meter eu posso sair e ir para o pódio, até acho que não se deve fazer, até porque eu estou aqui a ver no Instagram dele, ele com a mesma fotografia tem 1 milhão de gostos, não é? Portanto, imagina as visualizações. Acho que não precisava do palco para subir com uma t-shirt, acho que já é demais, mas ele está a subir ele sozinho com a t-shirt. Agora, quando ele pede à organização para que se possa existir um ajoelhar dos pilotos e a partir daí aqueles que a opinião até o Leclerc teve muito bem, porque tiveram todos com medo de responder, estavam todos com medo de responder, e o miúdo esteve bem, obviamente está acompanhado também com poderosos que podem também lhe salvaguardar, mas respondeu bem, que não é pelo ajoelhar, pelo estender da mão ou do punho que eu vou ser mais ou menos, mas o que é certo é que tanto ele, como todos os outros pilotos, em especial o Verstappen, o Leclerc, o Kvyat, o Raikkonen, estão a ser conotados como racistas. Por causa disto, aquilo para aqui é do Hamilton. Mas eu digo uma coisa. É do Hamilton e dou razão aí quando tu dizes que isto também acontece dentro da blogosfera e do universo que está e que é fã. E agora imagina que está uma escalada e um dos pilotos decide levar no próximo grande prémio uma t-shirt a dizer All Lives Matter. Yeah. Vocês estão a ver o festival que isto vai ser. Sim. Olha, eu sabes o que é que levava? Eu se fosse piloto, levava uma que dissesse será do Guaraná. Aí era logo multado porque a publicidade... Compreendemos a situação. Já não há Guaraná, acho eu. Eu continuo a dizer que ele tem tem todos os argumentos válidos, que só ele saberá a diferenciação que existe, e aí sabemos que é verdade, especialmente no mundo do automobilismo há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a diferença que existe de uma pessoa de raça negra para com os outros, que é um desporto também um pouco elitista. Compreendemos isso, mas atenção, há muitas plataformas e muitos palcos e muitas formas de fazer valer, sendo uma das pessoas mais mediáticas do mundo, as suas ideias, e uma ideia que tem que ser combatida com toda a força que é o racismo. Concordo, mas a Fórmula 1 não pode aceitar este tipo de intervenções cada vez mais galopantes. É o carro, é o ajoelhar. Até o outro já queixava-se, pá, o fato é preto, isto faz muito calor. Eu acho que isto vai acabar com um comício. Cada pódio pega no microfone e... Se calhar o problema do Bottas, se calhar é esse, pá. É o fato de ser preto. Tens estado calado. O que é que tens a dizer sobre este tema? Eu acho que a FIA e a Liberty têm que definir as regras do jogo. Portanto, até o momento, vê-se que, para mim, o Hamilton tem andado um pouco a ver como é que anda o vento mediático e chega e pronto, e
e segue esse evento mediático e é o que dá mais likes e tudo mais. E depois a FIA vai atrás do Hamilton. Portanto, a partir Eu acho que isto só uma pode. coisa. Desculpa. Isto só pode piorar porque isto pode ir em qualquer direção, como vocês já disseram, não é? Portanto, a FIA e a Liberty tem que definir as regras do jogo, tem que definir quais é que são os valores, se defende alguns ideais ou não. Tem que definir claramente o que representa, até porque há patrocinadores envolvidos, há os adeptos, há governos com quem negociam, não é? Portanto, agora vamos, a próxima semana, vamos para a Rússia, não é? Quando falamos em valores normais no Ocidente, por exemplo, ou na China, estou para dar alguns exemplos. Portanto, eles têm que assumir as rédeas e têm que assumir o que é que eles defendem, regras claras, para que possam E há controlar. questões legais. Há questões legais. Há países em que fazer isso pode ser crime. E depois, o que é que eles fazem quando o piloto estrela é preso? O piloto estrela até pode querer ser preso, é mártir, mas a Fórmula 1 como é que fica? E a Fórmula 1 vai a países que não são exatamente Sim, faróis da liberdade e Rússia. amantes da liberdade de expressão e essas coisas. não Não, digo. a Rússia por acaso não tem problemas, acho que ele se fizer lá não lhe acontece nada. E aquilo Sochi é terra franca durante 24 horas ou 48 horas. Mas o Hamilton, nesse aspecto, até uma das coisas, se ele é assim um farol tão grande de mudar tudo o que está mal no mundo, isto não devia ser só o Black Lives Matter, não é? Devia ser tudo. Sim, ele também agora fala vai à de Rússia. plástico, mas só no Instagram. Pois, Plástico, sim. ambiente e tal. Mas Epá, depois anda de iate, já de privado, essas porcarias. Mas depois, por exemplo, o Vettel para alguns grandes prémios vai de comboio, mas isso já não se fala. Mas isso, eu aprecio isso. Não, porque ele não Isso. tem redes sociais, não anda Pois, para não, eu aprecio isso. Aqueles que fazem as coisas pela calada, mas que têm consciência, se calhar, mais tranquila. Eu acho que o Lewis Hamilton, por exemplo, agora que vai à Rússia, devia falar daquele russo, coitado, que foi envenenado. Não sei se é político, se é jornalista. Sim. Mas pronto. Se calhar também devia falar disso e levar uma t-shirt. Achava interessante. Ou mudar o autocolante do carro para que dissesse que envenenar pessoas é mau. Portanto, acho que o Lewis Hamilton tem que ser parado. Sobretudo, eu acho que isto se resolve muito. Existe um truque para resolver isto. Quando alguém começar a bater o Lewis Hamilton em pista, eu acho que isto tudo perde imensa força. Não sei qual é a vossa opinião, mas acho que perde imensa força. Porque a Fórmula 1 também é muito mediática no sentido que quem ganha hoje é que conta. Não é quem ganhou ontem. Por isso, é a mesma história se o Hamilton perder um campeonato, vai-se falar mais que ele perdeu um campeonato do que os outros que ganhou anteriormente. Naquele momento, eu acho que este problema neste momento já é extra Hamilton. Porque neste momento eu acho que o que está a ser posto em causa é a integridade da Fórmula 1. E a Fórmula 1 meteu-se num beco sem saída. Porque agora seja qual for a decisão que tomar, vai perder. Porque se decide limitar isto, se decide limitar a tal liberdade de expressão, que agora está em voga a dizer que é a liberdade de expressão do Hamilton, vai ser criticada fortemente. E eu estava-me a rir há bocado quando eu estava a falar, porque comecei a lembrar, porque não sei se vocês estavam a seguir, mas no Twitter, tudo que era jornalista inglês, não pode ser castigado, é uma vergonha, a FIA se quer considerar, e isto não é política, é direitos humanos. E quem não fosse jornalista inglês tinha a opinião contrária. E depois também há muito isto, não é? Quer dizer, eu cada vez que vejo alguém a ser defendido pelos gajos que são da sua cor, fico com a sensação que não tem razão. Porque se tivesse razão, era defendido pelos que não são da cor. Exato. Neste caso não, por todos, neste caso, seja quem for. Mas pronto, a Fórmula 1 neste momento está neste beco, sem saída. Não Eu espero que eles consigam. Claro, não meteram as regras, não souberam definir um caderno de regras dizendo assim. E nós falámos na altura aqui, nós dissemos na altura aqui. Agora estão à rasca.
E é como Nós, tu dizes, inclusive, temos um episódio que se chama que ponham a mão no Hamilton. Quer dizer, claro, da isto já mesma foi há maneira 2 que meses. os pilotos ficam afetados de não se quererem ajoelhar, que já são apelidados de racistas, e é ver o ódio que existe nas redes sociais a esses mesmos pilotos. É como tu dizes em relação a Sofia agora, dizer, olha, meus amigos, acabou-se as manifestações disto e daquilo e Se daquilo. vocês estivessem lá, ajoelhavam ou não? Não. Eu acho que fazia aquilo que os outros fizeram, acho que não é por aí, acho que as lutas não se fazem com um simples movimento de corpo numa situação, mas também se fizesse também não me escandalizaria. Ou seja, não sei, sinceramente não sei, mas acho que não é por aí. Epá, eu pessoalmente, Acho que não é por aí, movimentos Acho que que não é. andam a lutar pela igualdade, usarem gestos que significam subjugação, Acho que não é por aí. funciona. Compreendo os dois lados, Por muito mas que acho que seja tributo. é injusto. Eu compreendo os outros lados daqueles que têm que ajoelhar para não parecer mal. Agora, o do Eu não Hamilton... compreendo. Esses são os que eu compreendo menos. Os que ajoelham para não parecer mal, esses vão para o rei que esparta, não me importa Pronto, nada. mas o do Hamilton Não não compreendo compreende. nada. Porque está a expor os colegas a uma situação de decisão, sim ou não. Eu não compreendo, Sim, porque o mais ou se importante calhar na vida é ter uma teve que dançar coluna à música. Pois, mas, direta, Salviano, mas infelizmente não na é vida, maleável. mais é as pessoas irem de encontro ao que os outros pensam delas e não ao que elas querem pensar delas Epá, não, mas próprias. isto é o mundo do É o que mais Twitter e existe. do Facebook. E Isto é o os mundo do pilotos Twitter e do como Facebook, estes, sim, mas pilotos como estes que atraem patrocinadores, que atraem marcas, que atraem fãs, têm que ter uma pessoa que aconselhe que lhes faça ver tudo o que está à volta. É pá, tu vê lá, tu tens de te ajoelhar. Para uma coisa, não, mas vais ter Bruno, isto. vou dizer uma coisa O e para parar esta patrocinador discussão. desta equipa, Mas eu vou dizer uma coisa para parar esta pode não discussão. gostar. Vou dizer Há uma coisa vários para parar esta fatores. discussão e para seguirmos em frente. Vai ver quem é que é a agência do Lewis Hamilton. Quem é que gera a carreira dele. E depois vais perceber o que está a passar melhor. Mas mudando de assunto. Uma das notícias da semana foi que a FIA decidiu com a Liberty, ou não sei se foi a Liberty com a FIA ou a FIA com a Liberty, ou só separado, decidiu subir o preço de entrada de novas equipas na Fórmula 1. Até que eram 48 milhões de dólares, o preço que alguém teria que pagar para ainda introduzir uma equipa no Campeonato do Mundo da Fórmula 1, e esse preço passou para 200 milhões de dólares. O que significa que há aqui uma estratégia deliberada para limitar o número de novas equipas, aumentar o valor das equipas existentes e também diminuir o risco financeiro de potenciais equipas que entrem sem ter os recursos disponíveis. Como é que vocês interpretam esta decisão e o que é que vocês acham que isto vai dar? Ao seu Vasco. Acho que isto é um pau dois bicos. Por um lado, claramente quem entra tem capital por trás e tem meios para subsistir na Fórmula 1. Eu acho que o objetivo de uma manobra destas, ou de uma decisão destas, é evitar como é que se chama? A Manor, a Caterham e a HRT e a Virgin. Mas diga-me uma coisa só, chupa lá Vasco, esse dinheiro pode ser reaplicado na equipa ou é um FII que tu pagas e esse FII não é devolvido? É um FII que seja, pagas tem que e há um pormenor muito engraçado, é que esses 200 milhões de euros são divididos pelas equipas. Que é bom. É um FII que tu pagas, mas basicamente tu estás a pagar um FII porque vais passar a ter direito a receitas futuras. Exatamente. Aquela ordem de tabela de... Sim. Exatamente. Eu acho que supostamente só entra em vigor, supostamente só entra em vigor no próximo Pacto da Concórdia. Portanto, no atual não receberá. Ok. Por isso é que há muita opção de comprar uma equipa que já exista. Chupa lá Vasco. Não faz mal. Acho que o objetivo é esse. É que entrem equipas que tenham um apoio financeiro mais relevante e que lhes permita ter arcabouço para aguentar. Por um lado, é o título do último episódio. Acabou-se o romantismo, não é? Aqueles garagistas que... 48 milhões não é trocos, não é? Não é trocos, mas porque a Fórmula hoje em dia nem chega a ser metade de um orçamento da Williams, não é? Está perto disso. E a Williams era a equipa, uma das equipas com orçamento mais baixo. Agora, acho que é um passo normal. E quando digo normal não quer dizer que acho muita piada a ele, mas é um passo normal para esta Fórmula 1 corporate, como tu dizes, não é? E acho que é um espelho disso. Agora, acho que sobretudo isto visa atrair os construtores, porque um construtor que quer entrar na Fórmula 1, pagar 200 milhões de euros para entrar, não é
não é muito. Sim, Portanto, eu por acaso também acho que é isso que eles querem. Eles querem que sejam construtores a entrar, grandes marcas do mundo automóvel, e não o Tosé Quinjolas que tem uma fábrica de carros e que quer tentar a sorte. Mas, mudando, Bruno, o que é que tu tens a dizer sobre este tema? Sim, é por aí. Eu não muito mais a acrescentar isso que vocês estão a dizer. Deve ser esse o intuito deles. Acaba por ser esse, não é? Não só de garantir, mas também de tentar atrair, porque lá está, neste momento temos 4 motores na Fórmula 1, não é? 4 marcas, e acho que o caminho deles é mesmo por aí, não, de tentar esse... Agora, de facto, não sei bem essa parte do retorno através das pontuações que podem alcançar, mas de facto é um diferencial grande para o que existia anteriormente, não é? 48 para 200 milhões, de facto é para uma equipa que não tem um bom, porque isto para uma grande marca, isto é marketing, é orçamentos que existem, que podem ser aplicados e que muitos aplicam na Fórmula 1, como fazem as grandes marcas, em parte daquele orçamento que gastam, muito tem a ver com os tais departamentos, não é? Agora, para os pequeninos, isto torna impossível esse voltar a essas equipas, mas era já algo que também já estaríamos à espera ao fim e ao cabo, não é? mas olha, o caminho, o que me deixa um bocadinho pena é equipas como existiram no passado, como a Jordan, que fez um caminho das fórmulas de promoção até chegar à Fórmula 1. Nós olhamos para o que é o plantel da Fórmula 2 hoje em dia e, por exemplo, tinha piada ver uma Prema na Fórmula 1, ou uma ART, ou uma Trident, ou uma Dams. A Dams já tentou entrar, inclusive, ano passado e não conseguiu. É difícil. Mas é uma pena. Há 30 anos conseguiriam dar esse passo. Hoje em dia não existe espaço para isso. Infelizmente. Sim, mas também será que quereríamos isso hoje em dia? Eu acho que sim. Porquê é que não havíamos de querer? Porque eram equipas condenadas à morte, quer dizer, à nascença, não havia grande coisa a fazer ali. A Fórmula 1 neste momento, para ser competitivo, custa meio milhão de euros por ano. Meio bilhão de euros por ano. Mas a Fórmula 1, devia existir espaço na Fórmula 1. Aliás, e a Fórmula 1 está a tentar tão desesperadamente americanizar-se em termos de conceito e de espetáculo. Nós olhamos para as grelhas, quer da Fórmula Indy, quer da NASCAR, são grelhas com perto de 30 carros. E é uma das coisas que eu acho que existe. Mas não tem o mínimo de custos, não tem nada a ver com os custos de uma com a outra. Quer dizer, não? Eu não estou a dizer que fossem 30 carros, mas eu acho que era muito bom se existisse uma grelha com 24, 26 carros. É porque existe necessidade até, em termos do que é a evolução dos pilotos. Tu repara uma coisa, tu hoje em dia tens uma Fórmula 1, uma Fórmula 2 e uma Fórmula 3. E existe, à medida que vais subindo, existe, é um crescimento gradual. Ou seja, da Fórmula 3 para a Fórmula 2 existem menos carros. Mas depois da Fórmula 2 para a Fórmula 1 existem menos carros. Mas existe muito pouca margem de entrada. Nós arriscamos este ano, é capaz de subir o Mick Schumacher da Fórmula 2 para a Fórmula 1, mas provavelmente não sobe mais ninguém. Talvez o russo, o Robert Schwartzman, tá bem, mas não te esqueças, tiveste um ano extraordinário há 2 anos atrás. Sem dúvida. Sem dúvida que tivemos. Mas a questão é que, se existissem mais 2 equipas, tinha espaço, até não só para formar pilotos, engenheiros, todo este pessoal que circula mas é que custa dinheiro isso. Pois custa, está bem. E repara, quer dizer, as únicas equipas pequenas que tens sucesso são todas satélites grandes, quer dizer, não... É verdade, acaba por ser isso. A última que era completamente independente, a última completamente independente neste momento na Fórmula 1, as únicas são McLaren de Racing Point, não é? Que não são construtores. O Williams também não é. O Williams já não é Williams, agora o Williams é parte de um grupo económico que vai lá meter dinheiro. Mas estou a dizer em termos de... A McLaren não é diferente nesse aspecto. Não, mas a McLaren tem donos particulares, tem donos corporate. Tem o reino do Bahrein. Tem o reino do Bahrein. Tem uma porcentagem, como tem uma porcentagem o pai do Latifi, como tem uma porcentagem vários shareholders. Roveno, eu digo isto, eu sei que não é possível.
Eu sei que não é possível. Eu digo isto mais um bocadinho como wishful thinking. Mas eu não sei se é possível ou não é impossível. Eu acho que o grande problema e o grande entrave que há, e é por isso que tu não passas das 10 equipas, é a história dos motores. Porque a Ford, a BMW, a Toyota, a Porsche, quem tu quiseres, não se vai a meter a fazer estes motores. Porque percebeu pelo exemplo da Honda do sacrifício que é, não quer entrar numa competição em que a Mercedes é a líder incontestável. Até porque neste momento corre o risco de entrar nessa competição para ir à luta com a Mercedes, mesmo que queira, investe o dinheiro e a Mercedes sai. E portanto, o efeito marketing zero. Portanto, há aqui várias coisas. Agora, se mudarem a história, eu acho que a história dos tetos orçamentais vem ajudar nisso. Vamos ver como é que vai ficar o regulamento dos motores para 2026 e se isso vai incentivar alguma destes construtores a querer voltar. Porque um dos dramas da Fórmula 1 é ter 4 construtores de motores. Ainda para mais quando é que não é só haver só 4 construtores de motores, é que depois é o corporativismo à volta disto, não é? Porque a Mercedes controla os votos da Racing Point e da Williams, e a Ferrari controla os votos da AS e da Alfa Romeo, e a Honda tem 2 votos certinhos para tudo, não é? E depois tens aqui o Joker que é a McLaren e a Renault. Fazem o que lhes dá na gana. E também, lá está. Aqui também o que eu penso é que até quando agora eles vão assinando o Pacto da Concórdia, estão até 25, mas podem sair, como é óbvio, não é? Quer dizer, podem ou não podem? A equipa pode ser vendida. Não sei até que ponto uma AS, se continuar com os registros de época passada e deste ano, vai continuar muito mais tempo. Não sei até que ponto uma própria Alfa, se bem que é, pronto, não é? Tem ali, como tu dizes, ali, sempre ali o braço amigo da Ferrari. Mas não sei até que ponto e depois como é que será uma reentrada de uma nova equipa e aí concordo também, porque é assim, entrar no BMW, imaginemos, mesmo de uma própria, aposto talvez não tanto. Por exemplo, a Ferrari não se preocupa tanto a estar a levar porrada da Mercedes. Isto no espectro do adepto normal que olha para o carro que é o melhor do mundo, é o carro que anda na Fórmula 1. Um Ferrari não está dentro do mesmo segmento que o Mercedes. Percebem onde é que eu estou a chegar? Ou seja, as vendas... E o sonho dos donos do Mercedes é ter um Ferrari, não é? Claro, agora uma BMW entrar e se vai levar porrada e com toda a política que já uma Mercedes tem por trás com os tais votos disto, não está para gastar ali, ainda para mais num motor que não é assim tão apetecível trabalhar. Andar ali a coisa e ver se eles estão a apostar nas Fórmula E e tudo isso. Ou seja, que isto também tem esse ponto de vista, não é? É que se a gente se mete lá, temos que estar lá para ganhar, porque se estamos a dizer que vamos alocar destes 500 milhões de euros, 200 de marketing, quer aqui é para o marketing, para panfletos e para campanhas de televisão, e vamos alocar aquilo, meu caro amigo, isto não é para levarmos porrada a um segundo da Mercedes, pá. E o gajo então deixa lá estar isso, vai lá para a Fórmula E, aqui estamos bem e tal, e a gente anda ali e tal. Porque isto também digo eu que existe. E não é à toa que a Renault vai mudar para a Alpine. Pois. Não é? Que vai entrar mais na lógica Ferrari da coisa, que é vais vender carros esportivos. É bem visto. Pois acaba de deixar de levar porrada em carros ligeiros, não é? Claro. E a Honda está de outra lógica, porque a Honda está... A guerra deles é com a Honda. A guerra deles é com a Honda. Eles já não são segmento... O Renault já não é um segmento Mercedes, mas é a nível de vendas globais e mundiais. É o rival, é Honda, ponto final. E a Honda está na Fórmula 1 porque a Toyota não está e, portanto, pode ocupar esse espaço. E há essa rivalidade japonesa. Claro. Agora... a Ford, por exemplo, que teve várias décadas na Fórmula 1, neste momento nem quero ouvir falar de Fórmula 1, por exemplo. Nem como fornecedora, quer dizer, sem gastar dinheiro. Ter uma equipa, claro. Sim, portanto, e depois há outra coisa que é, tu estás limitado, queres fazer uma equipa com este tipo de recursos, estás limitado a fazê-la em Inglaterra. Não podes fazer mais lado nenhum. Porque tu não vais ter capacidade para atrair os melhores engenheiros, os melhores mecânicos, o que quiseres, para ir viver nos Alpes austríacos ou em Cascais. Não dá, eles não vão.
os gajos, apesar de tudo, são britânicos e que gostam da terra deles, como é normal. E na terra deles têm 7 ou 8 equipas, não precisam de ir para o estrangeiro. Portanto, há aqui vários. E por isso, por exemplo, o projeto da Hispania Racing falha porque os gajos põem a sede, sobretudo, falha porque põem a sede em Madrid. Deixa. E nenhum gajo quis ir viver para Madrid, por muito que possa ser atraído e viver para Madrid. Porque, olha, é a lógica do empregado de restaurante, não é? Porque é que os empregados de restaurante dentro da própria cidade estão sempre a mudar de restaurantes, mas não aceitam um convite para ir para longe, a maior parte das vezes? Até podem ganhar o triplo, o quádruplo, mas não vão. Porquê? Porque ali naquele circuito conhecem e movimentam-se. Saem do circuito para fora. Sim, para fazer ali aquela bolha ali que faz com que as equipas... Em teoria seria fácil arranjar equipas de Fórmula 1, porque não falta aí bilionários e que gostam do desporto. Pôr na prática um projeto que tenha pés para andar e que seja sustentável, já são outros 500, como diz o outro. E isso é complicado. Mas já vamos longe da conversa. Diz, António. Eu estava ali cá potencialmente o interessado, a equipa Pantera, não é? Achas que são viáveis? Ele estava a dizer que ele precisava provavelmente de 300 milhões para entrar em 2022 e que não punha isso parte, mas não me pareceu agora já percebeu 350 milhões. Pois. Não sei, eu não estou muito por dentro, mas a equipa Pantera é um daqueles nomes que andam anos ali a circular o rumor que vai entrar e quer entrar e depois nunca se materializa. Eu não sei como é que é agora, mas acho que ainda é o mesmo sistema. Todos os anos há uma data limite para manifestar interesse em entrar na Fórmula 1. E o que é certo é que todos os anos chegamos a essa data limite e ninguém manifesta o interesse, mas os rumores andam aí. E depois não te esqueças que há muita gente que diz que sim senhora, que está interessada porque não interessa a visibilidade que ganha. Isto é grátis, é publicidade grátis. Se aquele rumor que anda aí no ar de que a Ineos comprará a Mercedes e que já lá vamos, calma. Aí sim pode haver uma hipótese, né? De um tal magnata ir lá buscar o... Isso já lá vamos. Mas antes de irmos a esse tema, porque esse vai ser o tema com que acabamos, só mais um... O racefans.net, que é um site de Fórmula 1 de fãs para fãs, começou assim, mas já emprega jornalistas a sério e que faz um trabalho excelente de cobertura da Fórmula 1, se bem que do ponto de vista britânico, a maior parte das vezes. Saiu uma notícia que dizia que o calendário 2021, de acordo com a FIA, seria com as mesmas limitações de Covid que tem este calendário. A razão pela qual eu trago este tema à discussão é que isto abre a porta a que Portimão continue no calendário para o ano. Porque se vamos entrar num calendário com limitações Covid como este ano, o mais provável é que seja um calendário mais parecido com este, se bem que com mais corridas, do que um calendário mais parecido com o que seria o normal. Porque haverá uma série de países que continuarão a ter restrições e em que as equipas se calhar não quererão visitar por uma razão A ou B, dependendo da situação desses países. O que é que vocês acham que vem aí como calendário de 2021? E não tenho pressa... Acho que vai ser mesmo. Acho que vai ser um misto. Misto, sim. Ou seja, acho que vamos ter algumas corridas que não tiveram este ano e vamos se calhar provavelmente ter algumas novas que não tiveram este ano também, porque acho que a Liberty depois de um ano destes vai querer montar pelo menos um calendário com 22 corridas. Vamos ver se não vai querer um maior, não é? E se bem que as equipas estão um pouco a favor disso, eu acho que... as equipas estão a favor, são contra os triple headers. Eles não são contra a qualidade de 22 corridas. Porque isso também eu acho que o dinheiro vem das 22 corridas. Eu aí acho que a chave está na alteração do formato de fim de semana. Eu sei que é um tema complexo, mas acho que passa por aí. Acho que vamos ter um calendário, como disse, com corridas novas, desde este ano. Isso não acho que não existem grandes dúvidas. E acho que Portugal tem todas as possibilidades de voltar a ter o Grande Prémio, não é? Existe claramente... tudo se conjuga, quer dizer, a não ser que aconteça uma catástrofe, para que o Grande Prémio de Portugal seja um sucesso. Nós somos bons a organizar estas coisas, por isso não há razões para achar que vai correr mal.
eu acho que isto pode provocar uma alteração que está a acontecer em vários negócios no mundo que até agora tinha um formato, uma história por trás que neste momento se altera. Porque estamos neste novo normal, isto pode ser uma maneira de nós pormos o pé e não o tirarmos de lá. Por que não? Agora, qual vai ser e que tipo de calendário vai ser? Pá, eu acho que Portimão põe lá o pé enquanto houver este tipo de situação e não tem que pagar direitos. Quando começar a cobrar direitos a Liberty outra vez, eu acho que Portimão é das primeiras a saltar fora. Depende, Salviano, nós estamos numa situação económica muito complicada, Portugal. E uma das formas eu acho que eu trabalho no setor do turismo e existe uma coisa que todos nós temos muita noção, é que o que Portugal perdeu em termos de quebra de receita turística tem um impacto gigante na economia. E sabemos que para recuperar isto vai demorar anos. E eu acho que o Governo tem aqui uma oportunidade única sim, mesmo quando se for preciso pagar 30 milhões ou 40 milhões, que os pague. Porque o retorno que existe em termos de exposição da marca Portugal é gigante. E acho que é uma oportunidade única que Portugal deve ver isto não como um custo, mas como um investimento que tem um retorno muito grande. Eu acho que pode-se chamar ao Grande Prémio o novo banco, o Grande Prémio de Portugal. Se calhar aí o Governo já vai andar Pois, o novo banco, tens razão. Salviano, nós, Portugal, temos... eu digo estas coisas a brincar, mas fica tudo preocupado. Não, eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do impacto que o turismo tem na economia nacional. Portugal tem... Mas isso é para outro tipo de discussão. Eu sei que sim, mas deixa-me só ser sério por um bocadinho e dizer que o turismo contribui, creio que em 12 ou 13% para o PIB nacional. O que põe Portugal no patamar mais alto de países que mais depende do turismo em termos económicos. E o Governo sabe disso. O Governo, pela primeira vez, e um Governo socialista, conseguiu ter superávit orçamental em grande medida pelo impacto que o turismo teve. Há muitos hotéis fechados. Este superávit dava para outro programa. Eu sei que sim, mas eu sei que teve uma contribuição. Eu não quero falar do resto, eu vou só falar da parte que sei. E o turismo está a ser muito afetado. Mas mesmo muito. Não, o turismo está morto neste momento, não é? Isto, não está morto. O aéreo para o Reino Unido... Não está morto. Atenção, isso tem um impacto, mas não é só isso. Não está morto, mas está a sofrer muito. Por isso, eu acho que o Governo, se quiser, e se vir nisto uma oportunidade de divulgação do país, acho que temos condições para ficar. Se tudo correr bem, Deus queira. Sim, eu acho que será para o ano, mas quando isto voltar ao normal, acho que já... E esperemos bem que volte o mais rápido possível. Se isto voltar ao normal, dificilmente já voltaremos a ter, sinceramente. Até porque há outros países que vivem do turismo, não somos só nós. Sim, mas claro que não vai deixar de existir um interesse, se calhar, de nos candidatarmos, porque, como o Vasco diz, o Governo pode olhar para isto como uma efetivação de uma receita que, apesar do além de pagarmos ou não pagarmos, eu acho que pagarmos ou não pagarmos, há depois a questão da geografia da coisa. E não é? Sim. E a Liberty quer levar isto a novos mercados. Não, e a Liberty quer levar isto a novos mercados. Quer dizer, a Liberty mais depressa quer um grande prémio na Indonésia, não é? Que é um país sem entender. Antes disto do Covid, tinhas a China a querer mais um circuito, não era? Ou mais tinhas Miami uma hipótese de entrada, tinhas aí novas disputas já pelos lugares. A Tailândia quer fazer uma corrida noturna em Bangkok, por exemplo, para rivalizar com Singapura, porque percebeu o impacto que Singapura teve com a corrida noturna. E quanto ao resto, acho que, pronto, no caso deles estarem a adotar as mesmas medidas, acho que também não podem fazer muito mais até o momento, não é? Eu acho que aqui a única coisa que pode jogar... A única coisa que pode jogar a favor de Portimão e que pode ser de alguma forma decisiva é se a corrida for espetacular. Se for uma procissão, esqueçam. Fica lá enquanto houver Covid e depois vai à vida. Vai de encontrar aquilo que a gente estava a falar anteriormente. É tão simples quanto está mortinha por ter algo que isto dê mais espetáculo.
E sim, e aí também concordo com isso. António, tu não costumas interromper ninguém, portanto ficas aí calado muito tempo. Mas o que é que tu achas desta Pá, conversa do calendário? Não, eu concordo muito com o que o Bruno disse, especialmente acho que 2021 sim, porque devem manter as mesmas regras e portanto deve ser mais ou menos o semelhante, adicionar mais umas corridas, deve fazer as 22, não é? 21, 22. Talvez não tenham a necessidade de repetir a da Áustria e de Silverstone, portanto talvez haja aqui E de espaço Bahrein? para... E de Bahrein, exatamente. Portanto, eu diria que Portimão estará em 2021, a partir daí será mais complicado. Até porque não é tanto o governo ou o Estado querer investir ou não, é mais haver outros mercados mais aliciantes para a Liberty. Portanto, enfim, nós temos 10 milhões de habitantes e, portanto, não é particularmente apetecível. A não ser que tenhamos um grande espetáculo, mas enfim, vocês que vão ver o circuito, Vamos ver. atirem água para a pista. Tudo garrafas de água a abastecer. Mas cascas de banana ao Hamilton. Não tirem de garrafas, só água, só água. É cascas de Só banana. água. Isso leva para Esse foi outro. borderline. Portanto, sim, eu diria 2020 e 2021 e depois voltaremos ao mesmo. Muito bem. Vamos acabar a conversa de hoje. Já vamos em mais de 1h20 e, portanto, já começa a ser maçador para quem nos ouve. E eu espero que quem nos ouça em segmentos e, portanto, faça aqui uns breaks pelo meio. É para não sofrer tanto. Há os rumores da Mercedes e da Racing Point. E isto deságua tudo na minha teoria da Racing Point vir ser a nova Mercedes. Porque um dos rumores que saiu no último fim de semana foi que Andy Cowell, o tal homem que era o mastermind dos motores Mercedes, ou um dos masterminds, que está disponível e que parece já recusou a Ferrari, poder estar a caminho da Racing Point, o que faz sentido na minha teoria da nova Mercedes, porque também se fala à boca fechada, ou à boca pequena, que Toto Wolff também estará a caminho da Racing Point. Resta saber se é já para o ano ou em 2022 só. Eu presumo que será 2022, porque a Mercedes, mesmo que o deixe sair, deve impor ali o tal período. Nós chamamos de período de nojo. Os ingleses têm um termo mais simpático que é o período de jardinagem. Mas há também então agora este novo rumor, que já falámos aqui algumas vezes hoje, de que a Ineos poderá estar interessada em comprar a maioria da equipa Mercedes e a equipa Mercedes passar a designar-se como Ineos F1 ou qualquer coisa do género e a Mercedes ser só um fornecedor de motores, que também vem ao encontro algumas conversas já que tivemos noutros episódios, de que a Mercedes poderia estar a tentar encontrar uma saída da Fórmula 1 para ficar só como fornecedora e não ter que comportar todos os custos que estar na Fórmula 1 implica, e não só financeiros, mas também em termos de imagem e de recursos. E a juntar a tudo isto há uma coisa interessante, é que no domingo Toto Wolff desmente a notícia, mas depois disso, noutras declarações, já deixou em aberto que poderá ser uma conversa a ter. Portanto, há aqui alguma coisa. Isto não há fumo sem fogo. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas vocês, o que é que estão a antecipar que venha daí? O que eu ouvi dizer é que era para comprar os 10% do Lauda. Porque... Não, isso foi o que o Toto Wolff disse primeiro, que só essa porcentagem poderia estar à venda. Mas, entretanto, já mudou de... Tem que comprar 70%, não é? Não é só vendo 70%, salvo erro. O Eddie Jordan diz que eles querem comprar a maioria da equipa. Não me lembro agora se era 70% ou não. Daqui era por 700 milhões. Eu ainda não percebi o ângulo que existe da Enios ter interesse na Fórmula 1. Olha, qual é o ângulo que existe ter uma equipa de ciclismo? Epá, ok, sim, tudo bem, mas mais uma vez, os casos que existem no passado de equipas que deram o nome, e estou-me a lembrar da famosa Bar, e mais recentemente da AS,
que existem numa lógica de marketing puro, mas que acabam depois por não ter Ok, mas só à parte. A Bar foi pegar uma equipa fraquíssima e tentar construir alguma não, a coisa. Bar criou uma equipa, comprou outro pior. nível sim, Comprou uma equipa e tentou transformá-la noutra coisa. Sim, claro, mas com o apoio da Honda. E a AS criou uma equipa numa lógica muito própria, uma filosofia muito própria, que é de ser cliente. Ok? Sim. Neste caso está a falar de comprar, mas neste caso está a falar de comprar a melhor equipa de longe da Fórmula 1 atual. Não é sim, uma equipa qualquer, nem é criar uma coisa nova. Eu sei que sim, mas eu acho que este conceito de marketing, o Ginás está mortinho por vender a equipa, não é? Não sei, eu acho que lá está. Eu acho que ele já percebeu que a Fórmula 1 não é um negócio para ele. Já percebeu. Ou melhor, a Fórmula 1 é um negócio para ele se ganhar. O problema é que ele não ganha. Pronto. Não sei, eu acho que a AS não vai sair tão cedo. E não sei se ele quer vender, porque ele já teve uma oportunidade e não vendeu. Portanto... Pois também não sei. Mas o que é facto é que se fala há muito tempo. Eu acho que a ser verdade isto é uma pena, porque acho que a Fórmula 1 uma coisa é a Mercedes ganhar sempre e sair na moto de cima. Outra coisa é a Mercedes um dia deixar de ganhar. Todos nós sabemos isto, não sabemos é quando. Eu acho que tinha muito mais sabor se quando um dia alguém ganhar a Mercedes ainda cá estiver. Eu acho que isso era... E acho que se vai perder, a sair perde-se um player muito importante, porque a mim irrita-me profundamente o Toto Wolff. Irrita-me ainda mais o Lewis Hamilton, mas há que reconhecer que a Mercedes faz um trabalho extraordinário e há que reconhecer que é a melhor equipa. Por isso, acho que se perde se a Mercedes sair. É com pena, porque vir uma equipa que tem o nome de um patrocinador não é nem um garagista, nem um construtor. É uma coisa ali que tem um nome. Portanto, E a Red Bull é o quê? A Red Bull é isso, mas só que a Red Bull tinha um pedigree já em termos de competição. Do desporto, mais radical. Portanto, eu acho que a Red Bull conseguiu uma coisa que... Eles têm uma equipa de ciclismo, desculpa, continua a não ver a diferença. Já são adubos, não é? São adubos, uma empresa de adubos. Eu acho que a questão é químicos. Eu acho que a questão é, eles querem vir com o espírito de usar isto só para o marketing ou querem construir um departamento de marketing ancorado em sucesso desportivo? Porque isso é a diferença entre a Red Bull e a AS, por exemplo. Sim. É que a Red Bull decidiu que o marketing era feito através de desportos no início radicais e ainda mantém essa vertente, mas já se expandiu para o futebol, para o basquete, para o... Sim, aí uma equipa de ciclismo, peço desculpa para todos os amantes de ciclismo, mas não tem a mesma complexidade que tem uma equipa de... Sabes quanto é que custa uma equipa de ciclismo? Não estou a questionar isso. Não estou a questionar então isso. vai investigar isso e depois voltamos a falar sobre ciclismo. Não quero investigar isso. Mas eu peço desculpa a todos os amantes de ciclismo. Eu reconheço que sou um leigo nesse aspecto. Agora, não tenho conhecimento que a Enios tenha esse pedigree de desporto motorizado. Agora, também reconheço que possa ser possível, não tem, mas que se chega à frente e que passa a ter. Agora, independentemente de Enios ter essa vontade, o que tenho pena é que a Mercedes desapareça, porque eu acho que das épocas mais interessantes da Fórmula 1 que existiram foi quando nós tínhamos McLaren e Williams como equipas muito fortes e independentes, e ao mesmo tempo tínhamos Hondas, Toyotas, Ferraris, Renaults. Eu acho que isso foram as minhas épocas da Fórmula 1 e por isso acho que perder uma equipa de fábrica como a Mercedes é uma pena. Sim. António? António? Eu acho que as coisas estão alinhadas para que isso aconteça. Que a Ineos entre na Fórmula 1 e que o Toto Wolff vá... A Ineos já lá está. A Ineos é patrocinador da Mercedes. Como equipa. Okay. E é um patrocinador que foi desviado para a Mercedes. É preciso ter noção disso. Sim, porque eles não entraram não ia entrar na Mercedes, ia entrar na Williams, salvo erro, e de repente desviou para a Mercedes. Só para vos dar conta. E com muita preponderância.
E o modus operandi deles é, por exemplo, no ciclismo, que já deram o caso, não é? Havia a Team Sky, que era claramente dominante, a melhor equipa de ciclismo, por uma grande diferença, portanto, completamente dominadora. E eles compraram a estrutura e, portanto, vejo que isso possa acontecer na Fórmula 1. Não sei qual é que é o interesse, eles têm mesmo o interesse, se isso é verdade ou não, mas que acredito que isso possa acontecer. Em relação ao Toto Wolff ir para, ou digamos que parte da estrutura da Mercedes e para a Aston Martin, também acredito que sim. Portanto, as conversas entre o Toto e o Stroll já não são novas, portanto há ali nos bastidores parece umas conversas que isso possa acontecer. E depois há aquelas coincidências também, não é? Das fotos, enfim, das conversas do Toto também com os o carros Lance. parecidos. Exatamente, os carros parecidos. O chefe executivo da AMG foi para a Aston Martin, portanto não sei até que ponto isso possa influenciar. Portanto, há aqui uns dados que transparece que isso pode acontecer. Veremos se vai acontecer ou não, mas é possível, digo eu. Muito bem, Bruno, mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que se a Mercedes quiser sair da Fórmula 1, o único caminho possível é este, seja adquirido pelo Ineos, seja por outra marca, porque não vai ser uma construtora a adquirir essa mesma posição, não é? Agora, terá que ser sempre por aí. O caminho terá que ser sempre esse. De facto, eles têm uma exposição que tem vindo a ganhar preponderância. Até reparem que até a posição do patrocínio nos fatos tem vindo a mudar para ter mais preponderância. Portanto, há aqui alguma coisa que até aponta que parece que há algo a ser cozinhado. Mas também concordo com o Vasco que, de facto, a Mercedes traz um prestígio à competição, tal qual como traz uma Honda, uma Toyota, uma Renault. Mas a Mercedes não sai da Fórmula 1, atenção. O que está em causa é a equipa ser da Mercedes ou não. O fornecimento de motores vai continuar. Não, mas estou a falar como equipa de fábrica. Claro, mesmo tendo o fornecimento, acaba por ser, pronto, mas nunca é a mesma coisa dizeres que isto lá está a Mercedes, não? Ou seja, acaba por se perder ali um pouco. Mas depois, também, se olharmos para aquilo que é o que falávamos há pouco, até que ponto isto também pode ser benéfico para uma remodelação na dança do poder. Porque se existir, então, essa saída do Toto para uma Racing Point, será que vai ser a Racing Point a assumir? Mas também não será assim tão diretamente. Ou seja, vamos ver, não é? Portanto, acaba por ser aqui algumas peças do xadrez que podem ser mudadas, que não sabemos até o momento, mas que o caminho terá que ser sempre uma marca a adquiri-lo, seja de químicos ou de chupa-chupas ou do que for, terá que ser sempre, terá que pagar bem, porque estamos a falar como só vemos isso, de um carro, se calhar o melhor carro da história, não é? Portanto, ou o mais dominador da história, e saindo os nossos amigos lá para a equipa do Sr. Stroll, isto acaba por existir aqui lá está, vai mudar aqui o panorama do poder, acho eu. E se assim for, acaba se calhar por ser algo que seja positivo para quem quer mais animação e mais igualdade, não é? Igualdade entre carros, não sei, estou a supor, não é? Estou a supor, mas eu para acabar deixo os meus 5 centavos. Eu acho que a Mercedes está de saída da Fórmula 1. Eu acho que tem um plano para sair da Fórmula 1 enquanto construtor, enquanto equipa, ou seja, ficar enquanto fabricante de motores e fornecedor de motores, mas sair enquanto equipa. Acho, se eu estivesse no lugar deles, fazia o mesmo, porque por muito que ganhe este campeonato, poderão até ganhar o próximo, mas isto está a chegar ao ponto em que a partir daí é descer. Eles não querem aquilo que o Vasco quer, eles não querem aquilo que o Vasco quer, que o Vasco quer que eles saiam a perder. E a Mercedes sabe, se sair a perder, o que se vai falar nos próximos anos não é nos 6, 7, 8 títulos que ganharam, é naquele ano que perderam. Foi assim com o Schumacher, quando perdeu para o teu e meu Alonso, o que se falou muito foi, mas quem é este espanhol? Quem é este espanhol que veio destornar o Deus Schumacher, a Renault com o seu Clio acabou com o poderio do Ferrari. Salviano, eu gosto muito do Alonso, mas naqueles primeiros 2 anos eu odiava o Alonso, não é? Mas quem é que é este gajo? Eu confesso que me meteu confusão no início do Alonso e converteu-me o talento dele. Mas para acabar a conversa da Mercedes e o programa de hoje, já vamos bastante longo, já 1h40.
Portanto, eu acho que a Mercedes está de saída. Eu acho que é o melhor que tem a fazer a sair nesta altura. E acho que o melhor ano para vender é agora. Porque, seja a Ineos, seja quem for, para o ano o carro vai ser igual, não há mudanças. Tem uma série de pessoal ainda sob contrato, apesar de já ter perdido Andy Cowell e mais uma outra peça, e o próprio Toto Wolff sair. Eu acho que é inevitável sair se houver uma venda deste ano. E mesmo que não haja, acho normal que saia, porque ele deve querer ir para a Racing Point ou para a Aston Martin. E portanto, eu acho que está aqui a montar a tempestade perfeita para que este tipo de coisa aconteça. Quem estava à espera que eles viessem já confirmar que isto é tudo verdade agora, engana-se, porque jamais fariam isso. Pelo menos enquanto os campeonatos não estiverem assegurados, não fazem, e duvido que façam durante a época em curso. Mas não se admirem se no dia a seguir a Abu Dhabi, bom. Enquanto o Alonso estiver a experimentar o seu Renault. Alpine. Para a Fórmula 1, para te ser sincero, Vasco, eu que sigo Fórmula 1 desde os 3, 4, 5 anos de idade, tanto se me dá como se me deu. A Mercedes estar ou não estar. Assim como tanto se me dá como se me deu, a Ford estar ou não estar. Mas continuar, como se me deu. Olha, há uma questão interessante no meio disto tudo, que é Hamilton ainda não renovou o contrato. Verdade. Porque é que a Mercedes ainda não lhe renovou o contrato? Por muito que haja diferença de valores. Fazer companhia ao Fernando. Não, e já está vetado porque tem lá o Ocon. E acho que uma das condições é ter um piloto francês para a casa-mãe. Eu gostava, eu adorava ver Hamilton contra Alonso no mesmo carro, em condições idênticas. Era muito chique. E se calhar aí os fãs do Hamilton choravam um bocadinho. E não é só o Alonso, eu acho que Hamilton com o Verstappen, com o Leclerc, com o Alonso, com o próprio Ricciardo, não sei se ganha com tudo. E acho que o próprio Vettel. O Vettel acho que já passou, já foi o pico. Eu acho que o Vettel, só se fosse na Mercedes, nem que seja só para demonstrar alguma coisa, eu acho que o Vettel teria ganas para isso. Concordava contigo aqui há 3 anos atrás, mas em 2018 infelizmente confirmei as minhas suspeitas de Vettel. E Vettel psicologicamente não tem arcabouço. Salviani, Vasco e António, se existir este cenário, ele vai ter um carro super competitivo, com uma equipa com muito conhecimento. Se existir esse tal cenário de Ineos e Toto Wolff Racing Point, ele já lá está. Racing Point, neste caso Aston Martin, né? Portanto, aguardaremos, né, para ver o que é que isto vai dar. Mas olha, sim, há aquele sketch giro que é uma fotografia do Hamilton a falar com o Vettel e ele a dizer: então ouvi dizer que para onde vais conduzir o meu carro. Mas olha que o facto do Hamilton não ter renovado é uma questão que fica no ar. Eu acho que faz. Eu acho que dá que pensar. É um dos ângulos que demonstra que este assunto é para ser levado a sério da Enios. Porque... Sem dúvida. Sim, o ambientalista Hamilton não pode assinar pela Ineos. Pelos químicos. Pois não tinha pensado nisso, António. Eles não são nada populares no Reino Unido pelas razões óbvias, não é? Em termos de poluição e tudo mais. Então, mas acham que podemos ter o Hamilton se pode retirar no final do ano? Não, vai para o Aston Martin. Eu vou acabar o episódio, aqui o episódio com o que eu tenho dito em relação a todos os cenários que parecem impossíveis. Estamos em 2020. Exato, tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Olha, obrigado, António, Vasco e Bruno. Já vamos em 1h45 de programa, já passa e, portanto, acho já foi uma corrida de Fórmula 1, Salviano. Foi um grande prémio. Já abusámos em demasia da paciência e boa vontade dos nossos ouvintes. Quero também agradecer aos nossos ouvintes porque temos vindo a crescer de episódio por episódio e cada vez somos mais e o nosso muito obrigado por isso e também um convite a que se gostam das nossas conversas, primeiro que nos digam que concordam, discordam, o que pensam das conversas que temos aqui e também se querem que a gente fale de alguns temas que ainda não falámos. E também que se gostem e achem entretido, concordando ou não concordando connosco, que façam partilha dos nossos tweets no Twitter ou do nosso podcast na rede social que vocês usam para podermos chegar a mais gente e incluir mais gente nestas conversas sobre Fórmula 1.
Ficamos por aqui hoje, voltamos para a semana, se tudo correr bem, não para falar de grandes prémios, mas para fazer o balanço da primeira metade do campeonato, considerando que faltam 8 corridas, já se cumpriram 9, portanto estamos no meridiano, já passámos o meridiano do campeonato, mas que é uma altura ideal para analisarmos equipa a equipa, piloto a piloto, o que é que estamos a achar do seu desempenho neste campeonato do mundo de Fórmula 1. Obrigado a todos, tenham uma grande semana e até daqui a 7 dias. Obrigado. Obrigado, boa noite.